Boa noite a todos. Meu nome é Rui Simão Paz. Para quem não me conhece, sou membro da SBE já há muitos anos. Trabalho na coordenação de exercícios mediúnicos, do curso de atualização em doutrina espírita. E hoje nós estamos começando essas transmissões ao vivo, sob a coordenação do Departamento de Imprensa, que já haviam começado a semana retrasada por iniciativa do Grupo de Exercícios Mediúnicos de terça-feira, e agora nós daremos continuidade. A intenção é fazer semanalmente, trazendo temas de interesse da comunidade da SBE e da comunidade espírita, para que nós possamos ocupar esse espaço, esse tempo. Afinal, nós estamos num momento de quarentena, né? E isso dificulta reuniões presenciais. Então, como nós temos essa tecnologia, vamos aproveitá-la e trazer temas de interesse de todos, principalmente sobre a ótica espírita, e vamos aproveitar que é possível fazer as interações que serão feitas através do chat. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, questionamentos. E hoje o tema que nós vamos trabalhar, eu achei oportuno porque nós estamos no meio dessa pandemia e há muita controvérsia, muita desinformação, busca de culpados para lá e para cá, mas o que nos interessa mesmo é saber o que é que nós podemos aprender dessa crise, desse desafio. Bom, pedimos desculpas, tivemos um pequeno problema técnico, mas vamos dar continuidade. Como eu estava dizendo, nós escolhemos esse tema porque ele é oportuno nesse momento. Como é que nós podemos tirar um aprendizado dessa grande crise, desse grande desafio que a humanidade toda está passando? Eu acho que é isso que nos interessa. Como é que nós chegamos a esse momento tão grave e que está causando tantos transtornos de ordem sanitária, de ordem econômica, e quais são as causas? Quais são as principais causas? Nós temos tido muita informação horizontal, número de vítimas, número de contaminados, número de óbitos, de onde surgiu, onde pode ser o epicentro, enfim, nós estamos tendo muitas informações horizontais, mas temos tido muito pouca reflexão num sentido vertical, de quais são as causas das pandemias. A humanidade já experimentou várias pandemias na sua história. Nós temos as mais famosas, por exemplo, como a pandemia de Atenas, no século IV a.C., e que, segundo estimativas, ceifou 35% da população de Atenas, de vidas, né? Depois, na Idade Média, nós tivemos a famosa peste negra, que, segundo algumas estimativas, ceifou 1/3 das vidas humanas da Europa. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, que estima-se matou 50 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil foram 35 mil pessoas. Então, nós já passamos várias vezes, como humanidade, na nossa história, por pandemias semelhantes ao que nós estamos passando agora. Portanto, isso não é novidade e nem será a última que nós estamos passando. Mas o importante é nós refletirmos como é que nós chegamos nesse momento. O que significa a presença desse vírus, que é um micro-organismo, que nós não enxergamos a olho nu e que, no entanto, é poderosíssimo, no sentido, por exemplo, de que ele não poupa ninguém. É um micro-organismo que atinge a todos, independentemente de classe, de faixa etária, de etnia, de cultura, enfim, é a toda a humanidade que está exposta ao ataque desse vírus. E ele está trazendo um grande transtorno para a comunidade terrena e que não temos, assim, perspectivas no curto e médio prazo de o que vai acontecer. Então, vamos pensar um pouco. Primeiro, seria importante nós pensarmos em dois aspectos. O primeiro aspecto é como é que nós estamos tratando a natureza. Porque será que isso é uma reação da natureza? Me parece que é bem provável que seja uma reação da natureza. Reação ao quê? A forma como nós estamos nos relacionando com a natureza. E o segundo aspecto que nós temos que abordar é como é que nós estamos, como seres humanos, nos relacionando uns com os outros. Como é que estamos tratando a nós mesmos e ao outro em face das nossas idiosincrasias, da nossa mentalidade. Enfim, veja, o século XX
que acabou há pouco tempo, nós tivemos guerras que ceifaram mais de 200 milhões de vidas. E vejam, o século XX acumulou um conhecimento maior do que todo o conhecimento que a humanidade acumulou nos últimos séculos, desde que a humanidade se conhece como humanidade. Portanto, há um paradoxo, uma contradição gritante, onde nós temos um grande avanço científico, tecnológico, e ao mesmo tempo um grande avanço na destruição e na autodestruição humana. Então, esse é um primeiro aspecto importantíssimo. Mas vamos começar pela natureza. Veja, a Revolução Industrial, que acontece no século XVIII, trouxe grandes benefícios para a humanidade. Sem ela, talvez nós não estivéssemos aqui. Por quê? Porque nós chegamos, em 1800, ao primeiro bilhão de habitantes na Terra. À época de Jesus Cristo, nós éramos apenas 350 milhões, então foi um crescimento vertiginoso. Mas, de 1800 até 2014, nós saímos de 1 bilhão de habitantes na Terra para 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Vejam, os métodos de satisfação das necessidades básicas da humanidade, dos seres humanos, que se assentavam na tecnologia medieval, não seriam suficientes e nem eficientes e eficazes para satisfazer as necessidades humanas de uma aglomeração humana tão grande como acontece a partir do século XVIII. Sem a Revolução Industrial, não haveria, quem sabe, humanidade, porque haveria fome e fome levaria a guerras. Portanto, a Revolução Industrial trouxe grandes benefícios, mas ela está assentada numa revolução anterior, que é chamada a Revolução Renascentista do Pensamento, onde um novo paradigma se estabeleceu, colocando a Terra como uma visão de mundo como uma máquina. A Terra, o mundo, a realidade como uma máquina que se compõe de partes distintas e separadas e que passa a ser analisada decompondo essas partes. Isso levou, evidentemente, a uma visão separada de toda a realidade. Nós começamos a separar tudo, inclusive os seres humanos. Os seres humanos passaram a ser separados. Um exemplo é a própria medicina. A medicina, a partir do século XVIII, passa a se desenvolver muito, e teve grandes avanços, com grandes benefícios, mas ela praticamente fatiou o ser humano em especialismos, onde se perdeu, no conjunto, a visão da totalidade, a visão do ser. Então, nós nos concentramos muito em descobrir o que nós somos. Por exemplo, nós somos mamíferos, nós pertencemos à classe dos primatas, somos Homo sapiens, mas isso nos diz o que nós somos, mas não consegue nos dizer, a visão mecanicista, quem nós somos. Porque quando eu olho para um ser humano, eu não vejo um mamífero, eu vejo um indivíduo com uma singularidade. Como cada um é diferente um do outro, além do que nós somos, quem nós somos? Isso a ciência não consegue responder ainda. Até porque a ciência isoladamente não responderia. Ela teria que se servir do concurso da filosofia e da religião. Então, por isso que o pensamento espírita está assentado na ciência, na filosofia e na religião, como uma relação cogente, racionalmente necessária. Não há como nós compreendermos o mundo, a realidade e o ser humano sem o concurso desses três vértices do triângulo da busca da verdade, da cogência de ciência, filosofia e religião. Então vejam, mas quando a ciência mecanicista se estabeleceu, ela também estabeleceu uma ilusão de que ela teria todas as respostas. Todas as respostas. Todas as indagações humanas seriam respondidas pela ciência. E isso não se confirmou. A prova está aí. Nós tivemos um grande avanço tecnológico, mas também tivemos uma grande destruição, por exemplo, ambiental. Quando nós começamos a explorar os recursos naturais e que permitiram que nós chegássemos até aqui, isso foi a um custo altíssimo para a natureza. Por ignorância nossa, por desconhecimento, nós avançamos certos limites e que colocaram em risco o equilíbrio ecológico da Terra.
E hoje nós estamos colhendo as consequências. Nós temos um recrudescimento de doenças variadas, doenças graves, muitas delas, grande parte delas, originadas na intoxicação da natureza, que por sua vez acaba intoxicando os alimentos e intoxicando todos nós. Esse é um lado, né? Por uma questão da eficácia pela eficácia, nós desenvolvemos, principalmente nos últimos 50, 80 anos, uma tecnologia voltada para a agricultura, uma tecnologia baseada em agrotóxicos. Esses agrotóxicos, evidentemente, permitiram que nós aumentássemos muito a produção de alimentos. Mas, por outro lado, nós, além de intoxicarmos os alimentos, nós também destruímos vários ecossistemas, inviabilizamos o ecossistema de várias espécies. Essas espécies que viviam em perfeita harmonia com a natureza, acabaram se transformando em pragas. E aí, para respondermos às pragas, nós desenvolvemos uma tecnologia baseada em venenos altamente tóxicos que combatiam essas pragas para preservar as lavouras. Mas essa preservação das lavouras trazia consigo toda a contaminação do alimento, por um lado. Por outro lado, ameaçava os outros sistemas vivos que também fazem a composição da sustentação da vida na Terra. Então, todas essas decisões que nós tomamos, essas escolhas que nós fizemos, trouxeram benefícios e consequências. E isso é um aprendizado que nós temos que ter. É um aprendizado que nós temos que tirar disso. Porque como é que nós chegamos a esse ponto, como eu disse anteriormente, com conhecimento científico, tecnológico tão avançado, em todos os campos do conhecimento humano, e ao mesmo tempo uma destruição tão sofisticada quanto... Veja, a mesma tecnologia que trouxe para a medicina formas de diagnóstico altamente sofisticadas é a mesma tecnologia que constrói bombas atômicas. É o mesmo conhecimento científico que vem da revolução da física do século XX serviu para as duas coisas. Então, é como um martelo. Nós não podemos abandonar o martelo. O martelo é uma ferramenta que é muito antiga e que passou por várias transformações estéticas, mas que acompanha o ser humano na construção do seu meio, na adaptação da natureza para que ele possa fazer a sua expressão existencial. Mas o martelo, ele serve tanto para construir, quanto serve para destruir. Eu posso utilizar o martelo como uma arma. E é isso que nós fizemos com alguns conhecimentos que surgiram a partir dessa revolução. Nós usamos para avanços científicos em benefício da humanidade, mas usamos também para avanços bélicos que ameaçam a humanidade. Então nós vivemos esse dilema e ainda não chegamos numa cultura da paz. Nós ainda estamos baseados na premissa de que, se quiseres a paz, prepara-te para a guerra. Essa premissa ainda é dominante. Então veja, são questões, como muitas outras, que abrem um leque de reflexões para que nós entremos num momento de meditação. O que significa essa meditação? Como nós vamos nos colocarmos diante dessas novidades ou dessas situações inusitadas, em face do que nós conhecemos e que parte das nossas reflexões, para que nós, em face das nossas meditações, possamos encontrar soluções. Mas as soluções não estão só no desenvolvimento de uma vacina, no desenvolvimento de medicamentos que possam combater o vírus ou qualquer outra forma de ataque a essa pandemia. As soluções são muito mais profundas. Elas têm que ser de curto, média e longa duração. Curta, média e longa duração. E o grande salto que nós temos que dar, que alguns autores chamam de salto quântico, e o irmão Green chama de salto quântico, é nós compreendermos onde é que está a raiz desses problemas todos que nós estamos vivendo e principalmente dessa pandemia. Então vejamos, essa mentalidade que se estabeleceu a partir dos séculos XVI, XVII e que culminou com a Revolução Industrial, ela trouxe uma visão de mundo em que, como eu disse anteriormente, nos separou. Nós vemos as coisas totalmente separadas e distintas e separadas. Essa separação leva a uma visão de mundo onde aquilo que não se condiz com a minha forma de pensar está errado.
Se você pensa diferente de mim e eu tenho certeza de que eu estou certo, é porque você está errado. Então, esse pensamento dialético está na raiz de todos os conflitos que nós conhecemos nesses 2 ou 3 últimos séculos. Nós não toleramos a divergência, porque nós não temos a concepção de que a humanidade, como sendo única, sendo unitária, ela é composta pela diversidade. Nós não alcançamos esse conhecimento, não alcançamos essa mentalidade. Nós até sabemos que é assim. Nós somos indivíduos, isso já está assentado, temos uma singularidade, cada um é cada um, mas nós não incorporamos isso como mentalidade. Nós ainda temos uma resistência muito grande em aceitar o pensamento divergente, o comportamento divergente, e aí nós estendemos isso de indivíduo para indivíduo, de comunidade para comunidade, de cultura para cultura, de nação para nação. O que está por trás de todas as guerras que nós tivemos nesses últimos 2 séculos? Um sistema de ideias. É um sistema de ideias que está baseado na intolerância, na não aceitação da diversidade, num pensamento absolutamente binário. Ou é A ou é B. Nós não admitimos que A e B possam ser um terceiro. Nós não temos ainda a cultura do terceiro no grupo. Não aceitamos o diferente de mim e de você. Ele passa a ser excluído ou discriminado. Então, essa concepção, essa mentalidade, com certeza está na raiz de todos os conflitos que nós experimentamos nesses séculos, nesses 2 últimos séculos, e com certeza também está na raiz da forma como nós estamos tratando a natureza. Porque como nos consideramos separados e perdemos, inclusive, o chamado paradigma perdido, que Morin chama, que é a natureza humana, nós nos destacamos da natureza e passamos a nos ver como seres insulares, cercados de outros seres vivos por todos os lados. Nós passamos a agredir a natureza em benefício dos nossos interesses e necessidades, sem medir as consequências. E como a natureza está assentada numa inteligibilidade que permeia tudo, ela não é passiva. Quando eu falo natureza, eu me refiro a todos os elementos que compõem a natureza, tanto os chamados elementos brutos, quanto os elementos vegetais, animais e seres humanos. A natureza não é passiva. A natureza está assentada num processo absolutamente inteligente. Basta nós observarmos todo o comportamento de todos os seres vivos que nós vamos ver em todos os quadrantes manifestações absolutamente inteligentes. Quando eu falo inteligência, eu não estou falando da inteligência como nós entendemos na dimensão humana, onde eu posso fazer raciocínios heurísticos, onde eu posso estabelecer variáveis, levantar dados e tomar decisões. Eu estou falando de uma inteligibilidade que sabe se comportar diante das adversidades. Por exemplo, o processo evolutivo biológico da Terra é um processo de constante adaptação. A evolução da biologia, da composição biológica na Terra é permanente adaptação, por isso a evolução é adaptação. Quando Darwin fez seus primeiros estudos, quando esteve aqui na América do Sul e foi até as Ilhas Galápagos, o que ele observou é que, por exemplo, as tartarugas das ilhas tinham desenvolvido nadadeiras diferentemente das tartarugas do continente. Ou seja, ele tem um insight ali rápido, imediato, de que houve uma adaptação voltada para a sustentação do sistema vivo. Então, isso se estende a todos os seres vivos, inclusive nós humanos. Nós estamos aqui como Homo sapiens há 200 mil anos, mas para chegar a 200 mil anos atrás, nesse estágio do Homo sapiens, nós passamos por vários estágios adaptativos. Só para termos uma ideia, há 4 milhões de anos atrás, o nosso córtex cerebral não passava de 800 centímetros cúbicos. Para chegar ao estágio do Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, portanto, há 3 milhões e 800 mil anos depois, o nosso córtex cerebral sofre essa adaptação e chega a 1.500 centímetros cúbicos. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver raciocínio heurístico, habilidades que nós não tínhamos antes, porque na medida em que nós fomos nos individualizando, que a nossa individualidade começa a se tornar explícita para nós e para os outros, há uma diversificação de
interações e de atitudes, de decisões, de buscas, em que nós precisamos imediatamente tomar decisões inusitadas diante de situações inusitadas. Então isso exige o quê? Raciocínio lógico, exige capacidade de processamento de informação e armazenamento de memória. Então foi uma adaptação fantástica que nós fizemos nesses 4 milhões de anos. E isso acontece com todas as espécies. As espécies fazem adaptações permanentemente. O que está por trás disso? O que está por trás disso é uma tendência inerente a todos os seres vivos, todos indistintamente, de preservação da vida. Há algo interior que está na substância de todos os seres, que induz a todos a buscar a preservação da vida. É o chamado princípio conativo. É o conatus lá de Spinoza. Todo ser vivo está sinalizado para preservar a vida. Toda vez que a natureza sofre um desequilíbrio, imediatamente todo o sistema se mobiliza para voltar ao equilíbrio. Todo o sistema se mobiliza para voltar ao equilíbrio. Há 65 milhões de anos atrás, nós tivemos uma grande catástrofe natural, que foi a extinção dos dinossauros, né? Essa foi a última grande extinção que nós tivemos. Supõe-se, né, todos os indícios dizem que foi um grande meteoro, mais ou menos de 9 quilômetros de diâmetro, que caiu no Golfo do México e provocou uma catástrofe natural e que durou anos e inviabilizou a vida para os grandes animais. E na época, os grandes animais eram basicamente os dinossauros. Quem permaneceu? Os pequenos animais, pequenos roedores, insetos, e que imediatamente começam a reorganizar o sistema Terra, o sistema Vida, e passam a fazer adaptações permanentemente até chegar ao quê? Ao ser humano. Ou seja, nesses 65 milhões de anos, a evolução biológica da Terra se alterou no sentido adaptativo e algumas ramificações, né, várias ramificações, mas algumas se desdobraram para chegar aos primatas, passando pelos lêmures, os primeiros primatas, até chegar nos grandes primatas e depois no ser humano, que é uma ramificação dos primatas, né? Então, isso tudo é em face de esse ímpeto interior que todo ser vivo tem de preservar a vida. Todas as vezes que nós desequilibramos, a natureza responde. Vamos ver um outro aspecto. Nós estamos falando de tratamento da natureza. Nós vivemos num mundo em que se abatem por ano 80 bilhões de animais. 80 bilhões para consumo humano. 80 bilhões de animais. E aí considerando bovinos, pássaros, aves, equinos, caprinos, ovinos, enfim, todos esses animais que fazem parte das dietas humanas compõem mais ou menos 80 bilhões de abates por ano. Isso significa não só uma crueldade com os animais, mas significa que nós, para atendermos essa demanda, nós fomos devastando florestas, estabelecendo pastagens para poder alimentar todo esse rebanho que será abatido a cada ano. Quer dizer, essa devastação inviabilizou o ecossistema de inúmeras espécies. E essas espécies, evidentemente, reagiram, porque, como nós, elas estão sinalizadas para preservar a vida. Então, elas reagiram, se transformaram no que nós chamamos de pragas, nós respondemos com inseticidas fortíssimos, mas quando nós respondemos com os inseticidas, uma parte dessas espécies já estava resistente. Por quê? Porque pela sinalização interior que elas têm de preservar a vida, antes desses inseticidas serem colocados a público, uma parte da espécie já tinha feito uma alteração alélica, genética, e já estava pronta para resistir à agressividade desses agrotóxicos. Isso é a inteligibilidade. É a inteligibilidade da natureza que está assentada em todos os seres vivos, porque todos sabem, entre aspas, vamos dizer assim, todos sabem exatamente o que têm que fazer. Tem um biólogo britânico chamado Rupert Sheldrake, que ele diz assim: todo ser
é consciente e tem consciência. Todo ser vivo é consciente e tem consciência. A diferença entre os seres vivos e os humanos, todos os seres vivos e os humanos, é que nós temos consciência de que temos consciência. Só isso. Por quê? Porque nós temos a autopercepção. Mas todos os seres vivos têm consciência. Por quê? Se nós observarmos as espécies, cada espécie sabe exatamente o que tem que fazer para o conjunto. Nós temos animais que fazem polinização, nós temos as abelhas, nós temos os pássaros, os insetos de uma maneira geral, que fazem polinização. Mas temos os animais também que fazem a limpeza da natureza. Então, todos trabalham, todos têm uma função específica no sentido genético da sua espécie, e todos trabalham num único sentido, num único propósito: preservação da vida na Terra. Portanto, isso não é uma obra do acaso ou um comportamento absolutamente mecanizado. Ele é um comportamento que tem uma dimensão biológica, genética, que predispõe essas espécies para fazer o que tem que fazer. Por exemplo, o pássaro consegue voar, porque ele tem uma predisposição genética para desenvolver essa habilidade, mas eles têm uma composição mais profunda no sentido de que trabalham para o mesmo objetivo geral. Isso é mais do que evidente. A biologia hoje já compreende isso. Nós, por exemplo, na botânica, é surpreendente o comportamento das plantas quando se sentem ameaçadas. Tem várias reações que são identificadas já por cientistas, como, por exemplo, emitirem certos odores que ou espantam o agressor ou atraem o predador daquele agressor. Vejam, isso não dá para dizer que não é inteligente. É um processo absolutamente inteligente. Eu gosto muito da frase de Einstein que diz: o universo é inteligente, porque se não fosse inteligente não seria inteligível. Então não há nada que não seja inteligente. E isso me parece algo não tão difícil de nós compreendermos, porque nós que somos cristãos, somos religiosos, portanto acreditamos num Criador, né? num princípio que criou tudo, que é o Criador, que é absolutamente inteligente. Portanto, toda essa obra tem que necessariamente ser inteligente. E isso é evidente, basta observarmos a natureza. Então, essa inteligibilidade, ela vai, porque ela não é passiva, ela vai necessariamente reagir toda vez que houver o desequilíbrio do conjunto. Isso é um paradigma e eu diria assim, é um algoritmo dos sistemas vivos. Quando nós estamos com alguma indisposição física, uma dor de cabeça, uma indisposição estomacal, coisas do gênero, nós estamos em desequilíbrio, ou por algum alimento que nós não deveríamos ter ingerido, ou por excesso, ou por outra razão. Imediatamente nós sentimos um desconforto, que é a dor. A dor, um mal-estar ou coisas do gênero. Imediatamente nós vamos procurar o equilíbrio, porque a dor é algo, como diz o irmão Grimm, é uma sensação tal que nós nunca mais queremos voltar a ter. Então nós vamos imediatamente buscar o equilíbrio. Às vezes deitamos, repousamos um pouco, é o suficiente, ou ingerimos bastante líquido, mas uma medicina que vem pela ótica do mecanicismo, que ela é sintomática, ela desenvolveu toda uma tecnologia na área farmacêutica voltada para atacar os sintomas. Então, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um analgésico, imediatamente esse analgésico vai anular aqueles sensores que estão provocando a dor de cabeça. Mas não anula a causa. Eu posso estar agravando algo mais profundo, que eu não tenho conhecimento, justamente por estar, de certa forma, maquiando o processo de homeostase que o organismo quer fazer. Porque o que é a dor de cabeça? É um feedback que eu recebo. E o organismo vai responder com uma homeostase. Começa com a dor e imediatamente ele nos induz a tomar algumas atitudes para melhorarmos e voltar ao equilíbrio. Não é diferente no conjunto dos seres vivos na Terra.
Toda vez que há desequilíbrio, gera-se feedbacks. Na natureza, tudo informa e comunica. Todos os seres vivos recebem essa informação e comunicação. Se há ameaça para o sistema vivo, imediatamente, pela inteligibilidade, todos os organismos vivos vão reagir. E nós temos, dentro desse conjunto de seres vivos, os micro-organismos. E que são os elementos da natureza que mais nos ameaçam. Por quê? Porque eles são invisíveis. Quando eles se fazem presente, nós só percebemos depois que a situação está posta. Nós não conseguimos, até hoje, prever que aquilo vai acontecer. Por exemplo, essa epidemia baseada no coronavírus, nessa nova versão do coronavírus denominada Covid-19, ele faz parte de uma espécie de vírus que se transformou. Quem sabia que isso ia acontecer? Com exatidão. Havia suspeitas, como há suspeitas de que nós teremos outras epidemias, porque a ciência já tem um conhecimento satisfatório em torno desses elementos. Mas não se saberia dizer que vai ser exatamente agora, hoje, amanhã ou depois. Supõe-se que lá naquela cidade chinesa alguém consumiu um animal silvestre que deve ter sido inoculado por um morcego, que é um portador de vírus, mas que desenvolveu toda uma defesa natural de que ele não sofre as consequências desse vírus, passou para um animal silvestre que foi consumido nas feiras populares da China, que consomem muitos animais silvestres, e dali tenha começado todo o processo de contaminação. É o que se supõe hoje. Isso não está esclarecido ainda. Aliás, se criou hoje toda uma discussão anti-China, como se a China tivesse provocado isso propositalmente. É possível que tenha havido deliberadamente esconderam essa informação por tempo demasiado e isso dificultou o combate às contaminações. Mas que tenha criado, acho improvável. Tenha criado propositalmente, acho que isso é improvável. Mas isso ainda vai ser esclarecido. O que importa não é saber onde começou e por que começou. Ou por causa imediata começou. O importante é nós sabermos por que essas coisas estão acontecendo no mundo. Por que um vírus tão agressivo como esse, com um potencial de contaminação tão grande, surge na natureza? Então, isso é que nós temos que ver. O que é que nós estamos fazendo com a natureza? Como é que nós estamos cuidando do planeta? E como é que nós estamos cuidando de nós mesmos? Então, vejam, eu coloquei aqui algumas questões. Primeiro, esse paradigma mecanicista, ele estabeleceu uma busca da eficácia pela eficácia. Essa busca, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico voltado para, como eu citei, agrotóxicos, entre outras coisas, é a busca da eficácia pela eficácia. A eficácia do agrotóxico para exterminar determinadas pragas e salvar as lavouras. E foram bem-sucedidos em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo que resolveram a questão da produtividade das lavouras, aumentaram o número de doenças, principalmente câncer, em função da intoxicação que esses elementos trazem para a vida humana. Animais. Esses animais que são abatidos, esses 80 bilhões de animais que são abatidos por ano, eles são tratados, entre outras coisas, com anabolizantes e com antibióticos. Os antibióticos acabam criando bactérias altamente resistentes a esses antibióticos. Por quê? Porque as bactérias também estão voltadas para a preservação da vida. E elas começam pela preservação da sua própria espécie. Quer dizer, essa sinalização do conatos, que é inerente à substância de todo ser vivo, começa pela própria autopreservação e da preservação da espécie. No conjunto se preserva a vida. Então, ela vai se adaptar imediatamente e vai se tornar resistente. Hoje se sabe que nessas grandes fazendas industriais tem sido o criador de grandes bactérias resistentes, que se espalham pelo mundo e, juntamente com as bactérias que se desenvolvem nos hospitais, pelo uso também indiscriminado de antibióticos, causam situações
que nós todos conhecemos. Então veja, agrotóxicos, os desmatamentos e a matança de animais. Será que isso não está na raiz de tudo que nós estamos experimentando, principalmente dessa pandemia? Porque isso gerou desequilíbrio. Gerou um desequilíbrio tremendo no planeta. Nós estamos vivendo, hoje nós estamos fazendo a contabilidade dos óbitos pelo coronavírus. Até esse final de semana, estima-se que chegue a 20 mil mortos só no Brasil. No mundo, já passa de 300 mil óbitos. Já temos mais de 5 milhões de pessoas contaminadas, que foram notificadas, evidentemente, conforme os dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Mas não... e quantos morrem por outras doenças? Veja, nós temos uma epidemia de coronavírus, uma pandemia, mas nós temos epidemias de dengue, zika, chikungunya e outras. Nós tivemos agora há pouco a febre amarela, que ainda não foi debelada, foi de certa forma controlada, mas está aí. Então, some-se todas essas mortes em torno de desequilíbrios ambientais e nós teremos números assustadores em face de escolhas que fizemos. Um outro aspecto importante que nós temos que colocar é um conceito básico que o irmão Grimm trouxe para nós, que vem de um autor francês chamado Albert Ducrocq, e que ele trouxe esse conceito num livro chamado A Lógica da Vida, dos anos 50, e que ficou esquecido. Mas ele trouxe o conceito de servização. É um conceito importantíssimo. Ele diz assim, em síntese: todo ser vivo é servizador. Todo ser vivo é um servizador. O que significa? Significa dizer aquilo que eu disse anteriormente em outras palavras. Todo ser vivo está trabalhando para fazer a manutenção da vida na Terra. Como há uma dissimetria entre todos os seres, e ele dá um exemplo interessante. Quando um caminhoneiro precisa frear uma jamanta carregada, ele tem que pisar no freio. Mas só a força da sua perna não seria suficiente para parar aquele veículo enorme e que pesa toneladas. O que acontece? Quando ele pisa no freio, ele desencadeia um processo hidráulico e que vai fazer uma transmissão daquela pequena força, ela se soma a outras forças naquele mecanismo e chega a um ponto suficiente para parar aquele caminhão. Há uma força suficiente para parar aquele caminhão. Pois a vida na Terra não é diferente. Nós, cada um de nós isoladamente, não seríamos capazes de fazer a manutenção nem da nossa própria vida. Nem da nossa própria vida. Porque, por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui, está aqui as pessoas que estão cuidando da transmissão, mas existem milhares de pessoas que estão trabalhando para que a gente possa fazer essa transmissão. Eu estou falando de quem está cuidando da energia elétrica, de quem está cuidando do sistema viário, de quem está cuidando dos hospitais, esperando às vezes para atender emergências além da pandemia, de quem está cuidando da segurança pública, enfim, não há como nós fazermos absolutamente nada nesse mundo que não seja pelo concurso de todo o conjunto da humanidade. Em graus diferenciados, nós temos uma parceria visível no imediato e invisível no imediato que concorre para que todas as coisas aconteçam. E a manutenção da vida não é diferente. A manutenção da vida se dá pela servilização de todos os seres vivos, cada um fazendo a sua parte. Como eu disse, os pássaros estão polinizando, estão limpando a natureza, as abelhas, os urubus estão limpando a natureza, enfim, todos estão fazendo a sua parte. E fazendo com esmero, porque se observarmos os animais, eles têm horário para acordar, horário para dormir, horário para trabalhar e fazem isso dioturnamente, a cada dia, semanalmente, mensalmente, anualmente, sem feriados. Não há feriados. Feriado é uma coisa humana, é uma invenção humana. Não estou dizendo que não é necessário, que é necessário o repouso. Mas eles fazem isso com absoluto esmero. Nós também fazemos a nossa parte, mas como nós temos
Estamos no estágio em que alcançamos o chamado livre-arbítrio, que nada mais é do que a lei geral da liberdade, que é a lei universal da liberdade, individualizada. O livre-arbítrio nos permite tomar decisões individualmente. E quando nós tomamos decisões individualmente, nós diversificamos as decisões, portanto, diversificamos as consequências. Então, aquilo que é complexo se torna hipercomplexo. Nós vivemos um momento de hipercomplexidade. E essa hipercomplexidade, evidentemente, potencializa todas as crises. Nós estamos vivendo uma crise potencializada pela diversidade humana. Mas a própria diversidade humana tem tanto a causa quanto a solução. É na diversidade humana que nós vamos encontrar a solução. Então, veja, no processo serviçador, todos indistintamente, trabalham para a preservação da vida. Esse é o chamado pensamento complexo. A complexidade, que vem da raiz complexos, que quer dizer aquilo que é tecido junto, está nos dizendo que nada está separado. Tudo está absolutamente interligado. Não há nenhum ato, nenhum acontecimento, por menor que seja, que não tenha consequências na curta, na média e na longa duração. Se eu mover o braço, eu faço deslocamento de ar e tem consequências, que às vezes invisíveis, mas tem consequências. Então não há ato que não tenha consequências. Então nós estamos todos interligados. Todos. Desde do elemento bruto, do vegetal, do animal ao humano. Nós estamos numa parceria onde cada um faz o elo dessa parceria, dessa corrente, e em face do processo serviçador, nós fazemos a sustentação, que nenhuma espécie, nenhum indivíduo conseguiria fazer isoladamente. Esse é o pensamento complexo. E por que nós fazemos isso? Por que é assim? O que é que nos induz a todos os seres vivos, a buscarmos pela preservação da vida um propósito que nós podemos definir de várias formas, ou nem podemos definir, podemos até suspeitar o que seja. Uma coisa que nós podemos dizer, por exemplo, no que diz respeito à dimensão humana, é que nós temos todos um desejo irrefreável de buscar a felicidade. Todos querem ser felizes. Isso é algo que nos unifica em termos de origem e de destino. Todos nós buscamos a felicidade. O que nós, às vezes, confundimos é que existam modelos de felicidade. E aí queremos impor modelos de felicidade às outras pessoas. E aí não toleramos as buscas que a diversidade faz. Queremos criar modelos, quando, na verdade, a felicidade é um padrão. Mas, saindo só da dimensão humana, nós vamos encontrar em todos os seres também um sentido e um propósito. A preservação da vida é um meio de nós alcançarmos esse propósito. Não vou entrar nesse mérito, mas em outro momento nós podemos conversar sobre isso, mas que não há dúvida de que há um propósito, eu acho que não. Há um propósito, porque como é que estão todos sinalizados para caminhar na mesma direção da preservação da vida? O que é que está por trás disso? Então há algo mais profundo, mais substantivo, que orienta todos os sistemas vivos, todas as espécies, todos os indivíduos, e que é universal. Daí que nós chegamos ao pensamento transdisciplinar. Pelo pensamento complexo, nós chegamos ao pensamento transdisciplinar. O que é que está entre, através e além de tudo? Há algo que está em mim, está em você, está no micro-organismo, está nos pássaros, nos insetos, enfim, está em todos os seres. E que nos induz, nos orienta no sentido de preservação da vida como meio de alcançarmos um propósito. Então, nós temos todos uma mesma sinalização. É evidente que essa sinalização vem de uma origem comum, que é o Criador. Nós todos temos a origem no Criador, somos criaturas. O pensamento complexo, portanto, nos revela algo que só se discutia no campo religioso. Não estou dizendo aqui que a ciência vai se tornar religiosa e que a religião vai se tornar científica, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há zonas de interseção entre o campo religioso, o campo científico e o campo filosófico. Sem essas interseções, nós teríamos grande dificuldade de compreender a dimensão
humana, que é complexa. Compreender a totalidade da dimensão humana, que é complexa. Então vejam, esse núcleo, essa matriz que induz todas as espécies, indistintamente, a fazer a preservação da vida, do indivíduo, da espécie e, consequentemente, do conjunto, está alicerçada numa unidade fundamental. Assim como nós, como seres humanos, somos únicos, somos uma unidade, mas que se sustenta na diversidade, todos os sistemas vivos também estão assentados numa unidade mais profunda, que é a própria dimensão do humano, que é a dimensão do espírito. Essa dimensão do espírito, que nós chamamos de princípio inteligente na sua origem, está em todos os seres. E ela tem uma mesma sinalização porque ela tem a mesma origem, quer dizer, o mesmo autor. Então, essa sinalização interior, profunda, é o que está entre, através e além de todos nós, que é o princípio inteligente. O princípio inteligente está em mim, está em você, está em todos os seres vivos. E eu diria em todos os seres, todos os entes que compõem a natureza. Desde a pedra bruta, o vegetal, passando pelo animal, até chegar no ser humano. Aí que nós começamos a compreender o que é o transdisciplinar, que é aquilo que está entre, através e além de todas as coisas. Esse princípio inteligente está entre, através e além de todas as coisas. Na dimensão humana, nós podemos dizer que o que está entre, através e além de todos nós é a nossa humanidade. Como seres humanos, nós somos iguais, como indivíduos, nós somos diferentes. Então, aqui nós entraríamos na segunda questão, que é como é que nós estamos nos tratando uns aos outros. Eu penso que quanto tempo nós temos ainda? Hã? Deu 45 minutos? Então eu acho que a gente poderia parar por aqui. A nossa ideia é retomar na semana que vem, continuando com eu falei hoje sobre a nossa relação com a natureza. Na semana que vem nós complementaríamos com a relação entre os seres humanos com seres humanos, como é que nós estamos nos tratando e o que poderá vir desse grande desafio que nós chamamos de pandemia. Que mundo nós iremos construir daqui para frente? Que mundo nós poderemos construir daqui para frente? E aí nós temos uma visão que já está posta, que começa no pensamento complexo transdisciplinar, e nós chegaremos a uma nova ética, um novo pensamento, uma nova concepção de vida, uma nova concepção de educação, uma nova concepção de economia, uma nova concepção de sociedade e uma nova concepção de civilização. Isso já está posto, já há indicadores, principalmente na obra de Edgar Morin. Edgar Morin tem uma grande obra chamada O Método, que são 6 volumes, e no último volume que ele fala sobre a ética, principalmente nos 2 últimos volumes, que ele fala sobre a humanidade da humanidade e sobre a ética, ele dá uma sinalização. Nós precisamos alcançar uma ética da humanidade. E é isso que nós vamos falar na próxima semana. Então agora a gente ficaria à disposição para responder algum questionamento que tenha surgido, alguma indagação. Fiquem à vontade. Professor, eu vou ler então uma pergunta enviada pelo Sérgio, representando a Casa da Fraternidade de São Paulo, e ele pergunta assim: como os espíritos entendem o processo de desencarne coletivo na pandemia? Bom, eu vou dizer o que eu entendo, né? Porque a gente, evidentemente, recebe muita orientação dos espíritos e nós estamos passando agora por um momento de grandes desencarnes coletivos, inclusive que está saturando todo o sistema de saúde, inclusive o sistema de sepultamento. Então é algo inusitado, né? Nós não tínhamos experimentado isso nas últimas décadas, eu diria. Evidentemente que isso tem a causa da pandemia. É um vírus que tem uma letalidade, né? Não é muito alta em termos percentuais, mas em termos nominais ela está ceifando muitas vidas ao mesmo tempo, simultaneamente. São Paulo, por exemplo, está com um problema sério para sepultamentos. Tem cidades que já estão empilhando corpos. Tem países como o Equador que os corpos estão deixados nas ruas, etc.
Isso é uma consequência da epidemia, né? Da letalidade e da agressividade desse vírus. Talvez esteja por trás da pergunta do Sérgio, né? Será que essas pessoas estavam já sinalizadas para desencarnar? Será que é isso? Porque às vezes as pessoas começam a tirar essas deduções. Eu me lembro quando houve aquela tragédia da boate lá em Santa Maria, a Boate Kiss, onde morreram 200 e poucas pessoas lá, jovens. Alguns começaram a levantar a hipótese, e principalmente pessoas que se dizem espíritas, de que aquelas pessoas estavam resgatando dívidas pregressas, ligadas, por exemplo, a câmaras de gás dos campos de concentração nazista, etc., que, portanto, estariam ali para resgatar aquele momento em que elas participaram dessas atrocidades. Isso é um absurdo. É um absurdo por dois motivos. Primeiro, que a reencarnação não é mecânica, assim. Com ferro feriu, com ferro será ferido. Isso é lá da antiguidade. Segundo, dizer uma coisa dessas, colocar isso a público, onde os familiares dessas pessoas que desencarnaram vão ficar sabendo dessas afirmações e ouvirem dizer que os seus filhos estão pagando porque queimaram pessoas e colocaram em câmaras de gás e depois queimaram nos fornos, né? Imagina a dor. Quer dizer, se a dor já é terrível do desencarne de parentes, de filhos principalmente, imagina a dor de ouvir essas coisas. Então, essas ilações, vamos dizer assim, são muito comuns nessas horas. No meu modo de ver, esses são coletivos em função das contingências. Estão desencarnando muitas pessoas ao mesmo tempo, em face de uma causa única, nesse momento da pandemia. Mas não necessariamente essas pessoas estavam na faixa de desencarne. É possível até que a maioria não estivesse. São pessoas que teriam um capital de vida por muitos anos e, portanto, teriam uma contribuição ainda para dar à humanidade dentro das suas especificidades, dos seus talentos e habilidades específicas, como acontece com todo mundo. Mas, por razões diversas, provocadas por nós ou por terceiros, como eu disse anteriormente, pelos desequilíbrios que nós provocamos e que estão trazendo consequências, e consequências dramáticas para nós, estão ceifando vidas antecipadamente. Há uma corresponsabilidade de todos nós, em graus diferenciados, pelo que está acontecendo. Então, não quer dizer que essas pessoas estão desencarnando porque tinham que desencarnar. Eu acredito que a grande maioria não. Porque a faixa etária não é uma faixa etária de desencarne. A grande maioria não é. Tem muitas pessoas idosas que estão desencarnando, mas proporcionalmente e percentualmente não tem assim, uma faixa etária que seja mais atacada pelo vírus, né? Eu vou ler mais uma pergunta então aqui, da Soraya. Ela fala do Edward Hall. E ela fala que ele cita que a própria natureza busca um equilíbrio quando há excesso de indivíduos de uma mesma espécie. E ela pergunta se a pandemia poderia estar associada a essa questão. No meu modo de ver, sim, né? O Edward Hall, que ela se citou, ele tem uma obra muito interessante sobre isso, onde ele trabalha a chamada dimensão oculta da natureza, que é essa dimensão que nós não enxergamos, mas que ela está aí. E dentro dessa dimensão está um pouco do que eu disse aqui. Quer dizer, a inteligibilidade, ela desperta as espécies que compõem todo o sistema vivo da Terra para reagir em face das ameaças do desequilíbrio. E essa reação virá, às vezes, de forma dramática, como está acontecendo agora. E não é só através de epidemias, também catástrofes naturais, como terremotos, grandes tempestades, enchentes, têm a ver com o desequilíbrio e a busca do equilíbrio. Hoje, por exemplo, Paris vive com a expectativa de enchentes inéditas, superiores às enchentes que já tiveram no passado, de cobrir Paris inteira. Por quê? Porque há um desequilíbrio na natureza que está levando a esses desarranjos todos que vêm necessariamente para voltar ao equilíbrio.
buscar o equilíbrio. Então, acho que dá para finalizar com uma última pergunta, a gente não vai conseguir responder todas. No próximo encontro, acho que o senhor pode comentar um pouquinho das outras questões que ficou. Sim. Mas tem uma pergunta muito interessante aqui, que pergunta se há alguma mensagem do irmão Leocádio em relação à pandemia. Qual que é a visão desse verbo, irmão Leocádio, em relação à pandemia e qual é a melhor postura? Bom, o que eu tenho ouvido do irmão Leocádio, nas mensagens que todos estão ouvindo, porque estão sendo publicadas, o que ele está dizendo? Que isso é um momento de grande reflexão, uma oportunidade de grande reflexão para a humanidade. Eles dizem, nós sabíamos que isso ia acontecer, mas nós não podíamos falar. Por quê? Porque isso faz parte da nossa experiência. Isso tem como consequência as nossas decisões, as nossas omissões, né, os nossos atos e ações, e que nós temos que administrar as consequências e tirar disso um grande aprendizado. Então, o que ele tem recomendado? Que nós tenhamos, primeiro, não perder o otimismo, porque a humanidade nunca se colocou diante de situações que ela não pudesse superar. Às vezes é doloroso, é traumático o processo de superação, mas a humanidade sempre superou e sempre saiu maior do que entrou. E a história toda está repleta de momentos desse tipo. Imagine, por exemplo, as pessoas que viviam sob os regimes totalitários que dominaram o século XX. Quem estivesse sob o poder soviético pensaria talvez que nunca mais aquilo iria acabar. Porque era tão poderoso do ponto de vista exterior, em função de armas, de exércitos, de controles, que pareceria eterno. No entanto, desmoronou como se fosse um castelo de cartas. E não foi súbito. Quer dizer, a queda do muro é emblemática, mas a degenerescência do sistema já vinha acontecendo há muitos anos, só que não era visível, né? Então, vejam, esse momento que nós estamos vivendo é um momento, eu diria assim, o clímax de um processo que nós construímos ao longo do tempo e que chega no seu ponto de saturação. Então, ele cria uma espécie de erupção, como se fosse uma erupção vulcânica, que é uma pandemia. Então, isso é uma oportunidade ímpar para nós aprendermos. O que é que isso está revelando? Está revelando um mundo absolutamente e, eu diria assim, escandalosamente desigual. Vejam essas propostas de isolamento social, e tanto horizontal quanto vertical. Qual é a grande dificuldade para fazer um horizontal no Brasil? A pobreza. 80% das famílias vivem em pequenos cômodos. Como fazer isolamento? Nós temos pelo menos 20 milhões de idosos no país. Onde colocá-los, se fosse possível isolá-los das famílias? Onde colocá-los? Eu estava conversando com o dono de um hotel, ele falou, por que não tiram de lá? Eu falei, bom, eles poderiam colocar nos hotéis, mas os hotéis têm leitos suficientes para 20 milhões de pessoas? Não tem. E mesmo que se tivessem, como é que eles vão fechar os hotéis, né? Então, veja, isso está revelando para nós que, apesar de todas as conquistas da humanidade, no sentido material, de bens sociais, eles não chegam à grande maioria das pessoas. Há uma concentração brutal de renda no mundo, e o Brasil é um dos países de maior concentração. Em 2010, apenas 326 pessoas detinham uma riqueza igual à metade mais pobre da humanidade. Vejam, 326 pessoas detinham a riqueza igual à metade mais pobre da humanidade. Estima-se que hoje são 26 pessoas. Não são mais 300 e poucos, são 26 pessoas. Então, veja, é uma concentração brutal. No Brasil, dos trabalhadores, não estou nem falando dos empresários, com os maiores salários, o 1% dos maiores salários ganha em média R$30 mil. Os 10% dos salários mais baixos ganha em média R$300. Então, veja, tem alguma coisa errada. Então, essa pandemia está nos mostrando exatamente isso. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Estão tendo grande dificuldade de satisfazer as suas necessidades básicas.
que, por exemplo, comer, pagar as contas. Não estão conseguindo. Por quê? Porque não estão conseguindo trabalho, grande parte está na informalidade, não tem nenhum tipo de segurança. O governo ofereceu essa ajuda emergencial, por exemplo, dos R$600, mas tem prazo para acabar. E o que vai acontecer depois? Enfim, isso está trazendo à tona essas sequelas e mazelas da humanidade que precisam ser equacionadas. Essa desigualdade entre países. Por exemplo, a globalização, que veio no rastro do mercado, ela veio muito mais no sentido mercadológico, mercantilista, mas como ela conectou o mundo através da tecnologia da informação e das telecomunicações, ela também desnudou essa decalagem brutal que existe entre as culturas no sentido material. Quer dizer, a desigualdade que existe entre países. Houve uma grande leva de imigração para a Europa, principalmente da África, de ex-colônias europeias, que foram deixadas à sua própria sorte na primeira metade do século XX, nas mãos de dirigentes ditatoriais, de famílias que passaram a enriquecer às custas da miséria do povo. Começaram as guerras territoriais, e essas pessoas, para fugirem dos massacres, acabaram migrando e foram bater nos antigos colonialistas. Então, nós temos que ter respostas para isso. A Europa não pode virar as costas para esse problema. Então, veja, globalização, pandemias estão revelando aquilo que nós temos de melhor e de pior na humanidade. De melhor são as ações e atitudes de solidariedade que nós estamos vendo. Grupos de pessoas que estão distribuindo comida para moradores de rua, pessoas em situação de necessidade, de vulnerabilidade, centenas de pessoas trabalhando nesse sentido, pessoas distribuindo ração para animais nas ruas, enfim, esse é o lado bom da humanidade, mas também está revelando o lado ruim da humanidade, que é essa desigualdade brutal. Porque, veja, tudo que nós construímos é coletivo. Não estou falando aqui de coletivismo, eu estou falando que ninguém constrói nada sozinho. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você fez uma faculdade, se formou e você tem méritos de ter alcançado uma situação privilegiada na sociedade, você não chegou lá sozinho. Primeiro teve por trás de você uma família, teve por trás de você toda uma estrutura social que construiu os prédios, que construiu as ruas, as estradas, que colocou a iluminação pública, que permitiu que houvesse telecomunicações, informação, tecnologia da informação, tudo, para que você chegasse onde chegou. Você não chegaria sozinho, só pelo seu único e próprio esforço. Então, todas as conquistas da humanidade são coletivas. Evidentemente que a inserção de cada um nessas conquistas se dá em graus diferenciados. Você pega, por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison trouxe grandes benefícios para a humanidade. Foi pelo gênio dele? Foi. Pela sua capacidade intelectual, pela sua inteligência, pelo seu empreendedorismo? Foi. Mas ele não fez isso sozinho. Ele teve que contar com todo o conjunto de humanos, de seres humanos que conviveram com ele. Tinha as pessoas que cuidavam dos animais que puxavam carroças, carruagens, as pessoas que cuidavam das ferrovias, as pessoas que cuidavam das plantações para produzir o alimento, enfim. Sem isso ele não conseguiria fazer o que ele fez. Mas ele tem méritos e esses méritos devem ser reconhecidos. Então, em graus diferenciados, todos participam, mas o retorno não tem sido na mesma proporção. É muito desigual, é escandalosamente desigual. Por exemplo, a humanidade já equacionou situações como moradia, saúde, segurança e educação. Já está equacionado, nós já temos as ferramentas, os instrumentos, as instruções, mas não chegam para todos, embora todos tenham contribuído. Então, essa desigualdade brutal, ela necessariamente terá que ser superada nesses próximos anos. Esse é o grande aprendizado que nós temos que tirar disso. Uma nova educação, uma nova concepção de vida, uma nova concepção do ser humano, portanto, uma nova visão de mundo, uma nova visão de nós mesmos e uma nova visão do outro. Mais alguma questão?
Encerramos? Bom, agradeço a atenção de todos. Foi uma primeira experiência de uma transmissão ao vivo, sem público presencial. O que eu digo a vocês, pela minha experiência de ter feito já muitos encontros e palestras, é muito mais difícil do que com plateia, você falar olhando para uma câmera, né? Talvez os profissionais de televisão façam isso, né, como se diz, com o pé nas costas, mas é muito difícil porque você fica interagindo com uma máquina e não vê os olhos de quem está te assistindo, né? Quando eu faço palestras nessa mesma sala, e estão aqui os participantes dos cursos que nós damos aqui, como o curso de atualização em doutrina espírita, o CAD, é muito mais fácil, por mais complexo que seja o tema, porque quando nós entramos nessa sala, nós já passamos a fazer uma interação com o grupo que está presente, somamos o nosso extra mental e imediatamente começamos a construir um conteúdo, né, uma exposição de conteúdo adequada ao expectativismo do grupo. Intuitivamente nós fazemos isso todo mundo faz, né? Todos os que trabalham na área acadêmica, etc. Mas quando não tem a presença física, eu posso dizer a vocês que não é fácil. Então, mas espero que eu tenha contribuído pelo menos para colocar alguns pontos de reflexão para que a gente possa fazer uma meditação conjunta e principalmente pensarmos que mundo nós queremos construir a partir dessa experiência e desse grande desafio. Na semana que vem nós vamos partir desse ponto. Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos.